Eduardo Bolsonaro agora diz considerar uma candidatura à presidência para 2026 e até o momento todo mundo que tá do lado direita bolsonarista, ninguém tinha falado assim, pretendo sim me candidatar, tenho o objetivo de me candidatar. Não sei se foi um combinado generalizado, mas todo mundo, apesar do Bolsonaro estar inelegível, fala candidato é Bolsonaro. Como o próprio Bolsonaro estava falando dessa maneira, meio que todo mundo estava repetindo isso. Só que agora a gente está se aproximando cada vez mais de 2026 e o Bolsonaro continua inelegível. Mesmo com a questão das sanções do Donald Trump seguindo adiante, vão atingir diretamente membros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, a gente ainda não chegou na verdadeira sanção, ou na pior que poderia acontecer. Eles estão fazendo isso gradualmente, então inicialmente se fala a respeito de visto para visitar os Estados Unidos suspenso, o que para o Alexandre de Moraes faz diferença, mas não é tanta diferença assim. Isso vai fazer mais diferença para meros mortais que não têm a sua carreira feita, a sua vida pronta, né? Deixar de ir para os Estados Unidos, para algumas pessoas pode fazer toda a diferença do mundo, né? Assessores do Alexandre de Moraes, membros da Polícia Federal e todos aqueles que seguiram ordens que o governo americano considerar como ilegais. Então, essas sanções ainda não vão fazer o STF se movimentar e eu acredito ainda que o Alexandre de Moraes ele vai dobrar a aposta, tá? Ele vai continuar nessa e quando a coisa começar a apertar os outros ministros do STF e pessoal da Polícia Federal, aí que a galera vai realmente soltar a mão do Alexandre de Moraes e falar, foi ele aí, não tem nada a ver com isso, e talvez o pessoal dê um jeito de afastar o Alexandre de Moraes por alguma bobeira qualquer. E no fim das contas, a gente poderia ver a possibilidade do Bolsonaro elegível novamente, mas até 2026 tem muito chão, né? Até a data limite ali de 2026 para cadastrar as candidaturas tem muito chão ainda pela frente e o pessoal até o momento estava evitando falar, talvez eu me candidate, né? Tanto é que o nome da direita mais forte nesse momento, fora o Bolsonaro, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Temos outros nomes? Temos o Ronaldo Caiado, que do meu ponto de vista não tem a potência ainda para ser um nome presidenciável. Temos o Zema, que também não tem essa força. E de todos esses, o Tarcísio de Freitas seria a melhor opção. Tem até gente já querendo apoiar ele, mas ele mesmo não fala, nem cita essa possibilidade. Seria só se realmente o Bolsonaro falasse. E agora o Eduardo demonstrou essa vontade aí que ele tem. Nem sei se seria o plano da direita demonstrar isso, mas ele acabou demonstrando. Não sei se foi uma boa ideia, né? Mas isso mostra que, de alguma maneira, ele está minimamente ansioso para se candidatar. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto de muito que o Eduardo Bolsonaro fez, não concordo com tudo que ele fez, mas se fosse para escolher entre o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro, obviamente que eu iria do Bolsonaro, né? E contra a esquerda, quem ali tiver minimamente no espectro conservador, ou no mínimo com a economia, querendo colocar a economia em um patamar mais liberal, também tô dentro. O negócio é a gente não permitir que pessoas que compactuam com o comunismo, com o socialismo, com o progressismo, né, esse progressismo internacional, essas pessoas realmente avancem. Então, Eduardo Bolsonaro se candidatou? É a opção contra a esquerda? Eu vou de Eduardo Bolsonaro. É a mesma questão, por exemplo, do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tem vários ideais que, do meu ponto de vista, não condizem com o espectro da direita e tudo, mas na parte da economia ele parece ser liberal. Então, contra a esquerda, dependendo do que a gente tiver ali, eu até voltaria também no Pablo Marçal, né? E a questão do Caiado e do Zema, eu não vejo que eles têm força para se candidatar a presidente, né? Eu hoje sou filiado ao Partido Novo. Na verdade, até solicitei o cancelamento da minha filiação, mas eu sei que tem um prazo específico para você fazer isso, né? Mas a questão eu fui em uma reunião do Partido Novo uma vez e chegou lá o Zema
E daí todo mundo, presidente, presidente. E eu vi aquilo e falei, cara, o Zema não tem nome pra ser presidente nesse momento. Ele teria que começar, já ter começado há pelo menos um ano atrás a se posicionar diretamente com o Lula e fazer isso ter uma repercussão aí pelo Brasil todo. Precisaria trabalhar a imagem dele a um nível já presidenciável, né? Ter um conteúdo todo já programado e feito em torno dele para chegar e fazer isso. Se o Novo lançar o Zema no seco, assim, sem ter grandes alianças, né? Eu penso que vai fracassar miseravelmente, não seria uma boa alternativa. E eu vejo que o negócio é Bolsonaro com um Zema ali de vice, Bolsonaro com um Caiado, ou Bolsonaro até com um vice que não tenha um nome formado, por mim ainda seria uma boa, mas fora Bolsonaro, a alternativa seria um Tarcísio de Freitas. Daí eu vejo que já seria interessante a gente colocar um Tarcísio com algum outro governador que tenha bastante relevância, né? Preferivelmente o Zema, daí o Zema como vice, Tarcísio encabeçando a chapa. Eu vejo que seria um negócio assim que ia arrasar, né? Até porque a aprovação do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo tá muito forte mesmo. É tendência de qualquer governante, né? Qualquer pessoa do poder executivo, seja prefeito, governador ou presidente, começar um mandato no ápice de sua aprovação. E conforme o tempo passa, ele vai dando uma caída. É a coisa mais normal do mundo, né? Igual o pessoal fala assim, a aprovação do Lula tá caindo. Era natural que caísse com o passar do tempo, né? Só que a questão do Lula é que caiu com muita força. É isso que a gente tá vendo. Só que se você pega o Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele tem picos de aprovação muito boas, o que é algo incomum para um membro do poder executivo. É muito difícil você ver esse tipo de coisa acontecendo. Uma outra alternativa da direita para presidente, que assim, se pudesse se candidatar, ganharia fácil, tá? É o Nicolas Ferreira. O Nicolas, ele conseguiu atingir toda a direita brasileira e grande parte do centrão e a galera que não se importa com política, não liga pra esse tipo de coisa, e até a galera da esquerda. E isso, assim, não que ele não seja uma pessoa esforçada, mas ele fez tudo isso sem fazer um esforço avassalador. É meio que uma coisa natural do Nicolas alcançar. Ele simplesmente, com os posicionamentos que ele colocou na mesa, as coisas que ele fez, ele atingiu o Brasil todo, né? A gente viu o caso de quando a Receita Federal ia ampliar o seu monitoramento do Pix a ponto de ficar algo abusivo. A Receita Federal já é abusiva hoje em dia, né? E eles iam ampliar isso mais para um monitoramento automatizado para quem movimente pelo menos a partir de R$ 5.000 por mês. Ele fez um vídeo denunciando isso, o Brasil todo falou a respeito do assunto. Depois veio o caso mais recente também. Qual foi o caso mais recente que o Nicolas falou? Assim, foi a questão lá do escândalo do INSS, né? Então o Nicolas também chegou e bateu em cheio, né? Ó, esse vídeo aqui dele, só no perfil dele, tá? 137 milhões de visualizações, né? O vídeo do Pix, quantas visualizações será que tá? Não sei, não... Ó, o da Anistia foram quase 60 milhões de visualizações, tá? E assim, você vê esse tipo de coisa... Ó, o do Pix aqui, 333 milhões de visualizações. Só que assim, você ainda tem que levar em consideração que isso é no perfil dele no Instagram. Tiveram vários perfis que repercutiram isso, republicaram o vídeo dele. A gente teve também essa postagem dele feita no YouTube, no TikTok, no Quai e várias outras redes sociais. Então assim, eu acredito que talvez... se a gente somar a quantidade total de visualizações aí, com certeza passa de 500 milhões de visualizações, talvez chegando a umas 800, 900 milhões no total, né? Então assim, foi uma repercussão
avassalador. É um negócio assim que não é comum de você ver. Só que o problema é que o Nicolas ele não tem idade para se candidatar, né? Tem até um projeto de lei que visa reduzir a idade dos políticos para se candidatar. Tem que ter pelo menos 35 anos e o Nicolas não tá nessa idade, né? E quando falaram a respeito de reduzir essa idade, ele pegou e falou do Senado, né? Ou seja, é triste, né? É pena que ele não tem idade e tudo, ele já tem uma certa experiência política, ele sabe falar e tudo. Seria o nosso Davi brasileiro, né? Contra o Golias da esquerda. E no fim das contas, seria. Eu acredito que hoje que o Nicolas ele não é a pessoa com a maior quantidade de seguidores. Eu acho que não, né? Deixa eu até conferir aqui. O Nicolas ele tá com 17 milhões de seguidores, né? Se a gente for considerar o Lula, tá com quantos aí? O Lula hoje, ele tá aí, Lula oficial, com 3... ele passou o Lula. Passou o Lula. Vamos ver o Bolsonaro aí. O Bolsonaro, ele tá... Ó, o Lula tá com 13 milhões, o Bolsonaro tá com 26 milhões, né? Então o Bolsonaro é o político... se bem que eu acho que o Pablo Marçal também tá mais, né? Se bem que o Pablo Marçal nunca conseguiu entrar na política. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tá com 12, né? Então o maior político hoje é o Bolsonaro, né? O Nicolas, ele só não é maior em relação à quantidade de seguidores, mas o tanto que ele é amado pelo povo, eu acredito que pode até superar o Bolsonaro. E quando ele tiver a idade presidenciável, eu vejo que faz todo sentido do mundo, né? Até porque, imagina, Bolsonaro com 80, 85 anos, 90 anos de idade, quem sabe vai se candidatando de novo, né? Então faria sentido sim o Nicolas se candidatar, não sei agora. Mas aí, temos a opção de Eduardo Bolsonaro que já mostrou interesse, né? Vamos ver o que dá nessa história. Então se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais.